Limitada. Rádio Tropical FM Boa Vista. ZYD 551, 94,1 MHz. Rádio Tropical FM Caracaraí, ZYD 553, 95,7 MHz. Rede Tropical de Comunicação Limitada. Roraima, Brasil. Vem aí, Tropical Notícias, segunda edição. Mais um programa que faz da Tropical a número 1. A partir de agora, Tropical Notícias. Doze horas mais 5 minutos. Boa tarde para você. Estamos começando o Tropical Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 5 do mês de setembro de 2022. Você sabia, minha querida Jenny Rabelo, que foi nessa data que o estado do Amazonas deixou de ser vinculado à antiga capitania do Grão-Pará? Pois é, o estado do Pará englobava quase toda a região norte, inclusive o estado do Amazonas, né? Depois se tornou província do Pará e, aos 5 dias de setembro, o imperador Dom Pedro II desmembrou o Amazonas e então criou-se o que hoje a gente conhece como estado do Pará, estado do Amazonas. É uma data comemorativa no nosso estado vizinho e, claro, nós estamos na Semana da Pátria, aos 200 anos da nossa da nossa declaração de independência, né, da coroa portuguesa, então sempre tem um destaque aqui ou ali que eu vou lembrando e a gente vai comentando aqui um pouquinho da nossa história, da história do Brasil, da história da nossa gente. Bom, boa tarde já para quem nos acompanha em qualquer ponto da cidade, pela internet, através das redes sociais. Estamos com a live no Facebook, também no YouTube. Boa tarde, meu querido Kennedy, boa tarde, Graziano, boa tarde toda a nossa equipe de jornalismo e boa tarde a ela comigo nesta bancada, minha querida Jenny Rabelo. Boa tarde, Leôncio. Chegando nesta segunda-feira, hoje um clima muito agradável, né? Em decorrência da chuva que tivemos, que durou até pouquinho tempo atrás. E que chuva, né? Refrescou. O roraimense gosta quando uma chuvinha cai, né? Sem muitos estragos. Sem fazer muitos estragos, a gente gosta. Boa tarde também ao Kennedy, uma excelente tarde a todos da nossa equipe, o pessoal empenhado todos os dias em trazer o melhor da informação e, melhor do que isso, trazer a informação como ela é. Então a gente repercute aqui e sempre conta, claro, com a sua participação, você que manda mensagem no WhatsApp, também comenta na nossa live lá no Facebook e YouTube, estamos sempre de olho. Já são 12 horas e 8 minutos, vamos então de manchetes do dia. Olha, em Roraima, mais de 87 mil pessoas baixaram o app e-Título. Você já baixou o seu? E muita atenção porque encerram hoje as inscrições para o concurso do Ministério Público de Roraima. E os bancos não vão abrir no feriado de Independência no próximo dia 7. Barroso suspende lei que criou o piso salarial para a enfermagem. É um assunto que tem dado o que falar. Exatamente. E você sabe, nós estamos na nossa rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Roraima, os respectivos vices e os candidatos ao Senado que apoiam as chapas e também os candidatos que não estão vinculados a chapa alguma, os candidatos ao Senado. Hoje teremos Tereza Surita conosco, ela do MDB, concorre ao Palácio Senador Hélio Campos, concorre ao governo do estado de Roraima na chapa com Édio Lopes e com o candidato Romero Jucá ao Senado da República. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tropical Notícias, segunda edição, que já começou. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Roraima em Foco.
Vamos lá, focando em Roraima, são 12 horas mais 9 minutos. As inscrições para o concurso público do Ministério Público de Roraima terminam às 14 horas no horário de Brasília desta segunda-feira, tá? E podem ser feitas exclusivamente pela internet, ou seja, tem até 1 da tarde, meu filho, para fazer a sua inscrição para esse concurso no site www.institutoaocp.org.br. Bom, o tempo está correndo e a taxa de inscrição custa R$100 para os cargos de nível técnico e de R$200 para o superior. O prazo final para o pagamento vai até essa terça-feira, ou seja, amanhã. Ao todo, o concurso oferta 33 vagas distribuídas entre 8 cargos. Olha, são 5 vagas, inclusive uma para pessoa com deficiência e uma de cota para negros, para a tecnologia da informação, outras 20 vagas, uma para pessoa com deficiência e 3 para negros, para apoio técnico administrativo. Essas são as vagas de nível técnico. Já em nível superior, temos as seguintes vagas: arquiteto, 1, assistente social, 2, engenheiro civil, 1, pedagogo, 1, psicólogo, 2. Muito bem, tá? O desenvolvimento de sistema sistema suporte e infraestrutura, segurança e informação também tem uma vaga. Os salários iniciais são de R$ 4.628,76 para nível técnico e R$ 9.257,37 para nível superior. A carga horária é de 40 horas semanais. A aplicação das provas está marcada para 23 de outubro aqui na capital. O certame terá provas objetivas e discursivas para os cargos de nível superior e a seleção irá considerar também títulos. Vamos girando então com as informações, porque já são 12 horas 11 minutos. As agências bancárias de todo o país não vão abrir na próxima quarta-feira, dia 7, feriado do bicentenário da independência do Brasil. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Olha, a decisão segue resolução de 2020 do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias, sábados, domingos, feriados oficiais nacionais, municipais ou estaduais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira, dia 8. As áreas de autoatendimento, no entanto, ficarão disponíveis para os clientes no feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile. Contas de consumo como água, energia e telefone e carnês, com vencimento em 7 de setembro, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. São 12 horas mais 11 minutos, vamos falar de política. Política. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso nacional da enfermagem aprovado pelo Congresso Nacional. A decisão do magistrado, tomada no último domingo, é liminar, ou seja, é provisória. De acordo com o ministro, é necessário avaliar como fica o quadro de empregabilidade da área com a nova lei. Além disso, Barroso entendeu que a mudança pode gerar problemas financeiros nos estados, além de haver risco de fechamento de leitos por falta de pessoal. O ministro atendeu, na verdade, o pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviço, que questionou a constitucionalidade da matéria e alega que há risco de demissões em massa, pois o setor privado não teria condições de arcar com os novos salários. A legislação prevê piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. Barroso ressaltou a importância dos profissionais para o serviço de saúde e para o país. No entanto, afirmou que a lei foi aprovada sem prever estratégias para custear os novos valores. É interessante como uma legislação passa pelo Congresso Nacional, passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, das duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado da República, passa pela averiguação do plenário das duas casas, vai à sanção presidencial, que tem toda uma avaliação criteriosa também, e depois de sancionada, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que ela é inconstitucional ou que pelo menos precisa ser suspensa por causa do risco orçamentário que ela cria, sendo que ela já foi avaliada pelas comissões de orçamento das duas casas do Congresso Nacional e também pelas comissões de Constituição e Justiça das duas respectivas casas.
É interessante como uma alegação como essa foi feita e acatada pelo ministro do STF. Abre aspas, no fundo, afigura-se plausível o argumento de que o Legislativo aprovou o projeto e o Executivo sancionou em agosto sem cuidarem das providências que viabilizariam a sua execução, como, por exemplo, o aumento da tabela de reembolso do SUS à rede conveniada. Nesta hipótese, teriam querido ter o bônus da benesse sem o ônus do aumento das próprias despesas terceirizadas e terceirizando as contas, fecha aspas, foi o que declarou o ministro Luiz Roberto Barroso em sua decisão. Ou seja, o ministro imputou ao Congresso e à Presidência da República uma falta de observância na hora de aprovar esse projeto de lei. Vamos então avançando para eleições 2022? Eleições 2022. Eleições 2022. Você ouve e vê aqui na Tropical FM. Muito bem, o Tribunal Superior Eleitoral informou que em Roraima mais de 87 mil pessoas já baixaram o aplicativo e-Título, a versão digital do título de eleitor. Eu já baixei a minha. Você baixou no seu, Jenny Rabelo? Já tenho desde a eleição passada. É, isso aí. Eu precisei atualizar aqui porque eu tive uns problemas no celular, mas acabei baixando novamente o aplicativo e já está, inclusive, conectado, só esperando o dia da eleição. Bom, o e-Título pode substituir o documento em papel e permite, entre outras facilidades, a consulta ao local de votação, que é a zona e sessão eleitoral, e a verificação da existência de débitos eleitorais. Também é possível justificar a ausência às urnas, bem como emitir certidões de quitação eleitoral e nada consta criminal eleitoral. Olha, a base de dados do cadastro eleitoral contabilizou até o último dia 31 de agosto a emissão de 83.622 e-títulos, o que representa 22,83% dos 366.240 eleitores aptos em Roraima a votar nas eleições deste ano. Para gerar o e-Título, basta baixar o aplicativo disponível para dispositivos iOS, Android e tablets. O eleitor deverá preencher os dados pessoais exatamente como estão registrados no cadastro eleitoral. Para os eleitores que já fizeram um recadastramento biométrico e têm sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral, o documento digital poderá ser utilizado para a identificação perante o mesário na hora de votar. Muito bem, então se você não baixou, baixe o seu aplicativo e-Título e facilite sua vida. Se já tem Leôncio, eu nem me reconheço, né, nessa foto do e-Título. Eu também tenho certa dificuldade de me reconhecer na foto do meu. Olha, são 12 horas mais 17 minutos, vamos falar de plano de governo. Hoje ouviremos o plano de governo de Pablo Marçal. Você sabe que a gente está numa rodada de entrevista com os candidatos ao governo, mas também estamos ouvindo um pouco sobre as propostas dos candidatos à presidência da República. O programa de governo dos candidatos à presidência Pablo Marçal e a vice Fátima Pérola Negra pelo PROS é intitulado 40 anos de crescimento em 4 anos de governo. Entre as propostas estão políticas públicas de apoio e inclusão de pessoas com deficiência e povos tradicionais, auxílio financeiro para mulheres e investimento em novas tecnologias. Além disso, o programa sugere a recriação dos Ministérios do Esporte e da Cultura e a criação do Ministério da Empresarização para a abertura de 10 milhões de empresas até 2026. O plano traz também o incentivo à exportação agropecuária, implantação do Banco de Dados Nacional, renegociação de dívidas e criação de um único imposto federal. O candidato pretende implantar energias limpas e usinas de dessalinização. Na economia, a oferta do melhor salário mínimo da América do Sul e definição de pisos salariais de diversas categorias. Para o meio ambiente, as prioridades são a simplificação de licenças e fiscalização de áreas de conservação natural, controle da extração de madeira e minérios brasileiros e o combate ao comércio ilegal. Também a criação do Conselho da República, com a participação de ex-presidentes, além da privatização de empresas públicas e a criação do Bloco Econômico Brasil-África. E mais, implantação de empresas dentro de presídios para promover a ressocialização, reformulação do Código Penal e modernização de armamentos e equipamentos das Forças Armadas. Na saúde, uma das propostas é possibilitar a correção estética em deformações causadas por violência doméstica em mulheres por meio do SUS. O plano prevê ainda políticas públicas para reduzir o número de acidentes de trânsito e a finalização de mais de 20
20 mil obras públicas federais inacabadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, pelas informações. Pablo Marçal, que apesar de ter tido sua candidatura retirada e o partido tendo decidido apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, continua ponderando na justiça a possibilidade de ser candidato à presidência da República. 12 horas mais 19 minutos, vamos para o intervalo comercial. Diane Rabelo, depois do intervalo nós temos entrevista. Isso mesmo, mais uma entrevista, dessa vez receberemos Tereza Surita, ela que é do MDB e concorre aí ao Palácio, né, senador Hélio Campos. Já vai mandando sua mensagem para 991 42 94 10. Pode ser de texto e pode ser de áudio, mas manda um áudio curtinho, tá? 30 segundos no máximo, 30 até já. segundinhos, gente, voltamos já já. Tropical Notícias. A ligação direta com a informação. 12:19. Tropical FM. Eleições 2022. Já baixou seu e-título? Com ele, você confirma o número do seu título de eleitor e local de votação. Use seu e-título para se identificar na sessão eleitoral. Se ele tiver foto, vale como documento oficial. Você também pode justificar sua ausência na votação com ele. É grátis, é simples, é democrático. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. A EasyTech está participando da Semana do Brasil. São diversos produtos com descontos imperdíveis. Toner para impressora laser a partir de R$ 39,00 à vista. Transforme sua TV em Smart com Roku Express, só R$ 199,00 à vista. Novo Moto G 52 128 GB por apenas R$ 1.590 à vista. Notebook Lenovo i3 com 1 TB de HD com R$ 800,00 de desconto, só R$ 2.699,00 à vista. Peça pelo WhatsApp 3623 7063 ou visite uma das 5 lojas. EasyTech, fácil. Setembro, para começar muito bem o mês da independência, segunda, o Roraicap vai sortear a picape mais vendida do Brasil. No quarto prêmio tem uma estrada cabine dupla 0 km, com valor de R$100.000. Uma super picape boa para o trabalho, boa para viagem e que pode ir parar na sua garagem e mais. Uma TV de 65 polegadas, 2 TVs de 55 polegadas e 10 giros de R$1.000. Roraicap, contribua com as APAES e participe. Amigo trabalhador, amiga trabalhadora, nesse pleito eleitoral concorra ao cargo de deputado federal, querendo chegar ao Congresso Nacional, onde travarei grandes lutas para defender os direitos adquiridos da classe trabalhadora e que foram retirados pelo governo fascista e genocida que agora temos. Luiz Oca, 5051. Favor da coerência pelos direitos do trabalhador, em defesa dos aposentados, do pessoal eu sou. Socialismo e liberdade. Luiz Oca, 5051. Tem horas em que a vida perde o foco, perde a cor, perde o brilho. A gente não consegue enxergar o que é positivo e os pensamentos negativos nos fazem crer que é o fim. Mas tenha certeza, diálogo e apoio podem fazer a diferença. Estamos aqui. Vamos conversar? Ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Setembro Amarelo. Campanha de utilidade pública da Assembleia Legislativa. Baixe o aplicativo da 94 FM pelo Google Play e Apple Store. E ouça a Tropical FM de qualquer lugar pelo celular. Não basta ser rádio, tem que ser tropical. Tropical FM. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Eleições 2022. Você ouve e vê aqui na Tropical FM. Após um breve intervalo, como prometemos, estamos de volta e hoje dando continuidade, claro, à nossa rodada de entrevistas, recebendo aqui os candidatos ao governo, seus vices e também os senadores apoiados pelas siglas. Vamos então hoje entrevistar Maria Tereza Sainz Surita Guimarães, que é nascida em São Paulo, formada em turismo. Ela é casada com o empresário Marcelo Guimarães e tem 2 filhas.
Foi prefeita de Boa Vista por 5 vezes. Está na segunda disputa pelo cargo de governadora do estado de Roraima desde 1998, quando Neudo Campos ganhou a eleição. Tereza também já foi deputada federal por Roraima por 2 vezes, 1990 e 2010. Ela tem como braço direito o ex-senador Romero Jucá, presidente do MDB em Roraima. Tereza é a candidata entrevistada de hoje no Tropical Notícias, segunda edição. Candidata, lhe dou boas-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa entrevista, falar sobre o plano de governo, sobre o futuro de Roraima, meus compromissos e esclarecer as dúvidas tanto dos ouvintes como de vocês. Estou à disposição. Muito bem, eu já começo inclusive convidando você a participar conosco pelo 991429410, pela nossa live no Facebook, pela live também no YouTube. Como eu sempre digo aqui, nossa intenção não é sabatinar o candidato, não é deixar em saia justa, não é criar constrangimento. Então, mande sua mensagem fazendo perguntas concisas, não manda áudio de 2 minutos que não dá pra gente colocar no ar, até porque o candidato não ia ter tempo hábil para responder, tá? Então manda uma pergunta curtinha de áudio, tem a mensagem de texto também, fique à vontade, é importante a sua participação. Candidato, eu queria começar dando boa tarde primeiramente e perguntando à senhora, nós temos a imagem de Tereza Surita, prefeita da capital, 5 mandatos, uma história na administração do município, essa imagem ela pode ser projetada para Tereza, governadora do estado de Roraima? A senhora acredita que é possível fazer o que fez na capital no estado? Bom, primeiro eu quero dizer que como prefeita, cada vez que chegava uma eleição, o pedido para que eu voltasse era muito grande. Eu sempre aceitei em função de que Boa Vista precisava e é o meu papel, é a minha profissão fazer política. Eu aprendi muito na Prefeitura de Boa Vista, trabalhando com pouco dinheiro e fazendo muito. E o que eu aprendi, eu me preparei para esse momento como nunca. E hoje eu estou preparada para ser melhor governadora do que eu fui prefeita. Sabendo os problemas do Estado, sabendo enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, com firmeza, com decisão firme mesmo naquilo que precisa ser colocado para melhorar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que as pessoas vão se lembrar de mim como prefeita, uma boa prefeita, mas vão se lembrar de mim como uma melhor governadora. Eu quero aproveitar, candidata, já essa pergunta do Leôncio, porque a gente viu uma reestruturação da cidade durante as suas gestões, inclusive um grande feito foi o Parque do Rio Branco, né, que se tornou um cartão postal aqui da cidade, recebe a visita de muitos turistas, né, todos querem conhecer. Em relação a isso, como é que vai ser a sua gestão voltada ao turismo do estado? A gente sabe que temos um potencial muito grande, principalmente por conta das nossas riquezas naturais. E de que forma a senhora pode trazer mais visitantes para o nosso estado, turistas, e fomentar a economia ao mesmo tempo? Bom, fomentar a economia vai ser foco do governo e é necessário, principalmente depois da pandemia. O Parque do Rio Branco é um exemplo de como eu trabalho, porque eu não prometi fazer. Não estava em nenhum plano de governo meu. O Parque do Rio Branco veio do meu compromisso com as pessoas em ver a necessidade de tirar aquele bairro que deixava naquela situação, aquele lugar, né, enquanto Boa Vista, como você falou, se reestruturava. E nós conseguimos fazer. E o Parque do Rio Branco fez com que Boa Vista entrasse no hall de visitas e oficiais de turismo no Brasil. Então foi um grande avanço para Boa Vista. Trabalhar o Estado é um potencial incrível na questão do turismo. Nós temos tanto o Baixo Rio Branco, como nós temos também o Tepequém, nós temos o Monte Roraima, nós temos o turismo aventureiro, de aventura. Ou seja, nós temos a capital que é a mais bonita de todo o norte do Brasil e que está na Amazônia. Então, nós teremos um plano de governo que vai fomentar o turismo trabalhando em parceria com as pessoas que já atuam nessa área. As pessoas que atuam hoje na área do turismo, elas trabalham com muita dificuldade. E nós queremos incentivar a geração de empregos através do empreendedorismo do turismo, inclusive formando mão de obra local. Porque aquele que tem o seu dinheiro para fazer uma viagem vai querer ir para um lugar onde tenha tudo de bom. E assim será Roraima em relação à potencialidade de turismo em todo o estado. Nós temos o Parque do Viruá, que pouco se fala,
né, que está aí, que é uma potência em questão de turismo, a Pedra Pintada, a própria questão das comunidades indígenas gera muito interesse do seu artesanato, ou seja, nós temos um leque, uma potencialidade incrível para você investir no turismo. E o turismo, sem dúvida, no meu governo, vai ser uma das alavancas de geração de emprego do Estado. Candidata, a senhora falou a respeito do Parque do Rio Branco e um dos aspectos da mudança que o Parque do Rio Branco trouxe para a nossa capital foi diretamente na segurança pública. O Beiral, como era conhecida aquela área, é uma área central, bem de frente para o rio ali, uma área muito conhecida na capital, mas que infelizmente tinha a chaga da insegurança, do tráfico e do consumo de entorpecentes naquela área, e esse problema foi resolvido. Qual é a sua projeção no que diz respeito à segurança pública para uma administração de Tereza Surita? Bom, a segurança é ponto-chave, né, ponto principal em relação ao meu plano de governo. Eu gostaria de aproveitar essa entrevista para dizer para as pessoas acompanharem os meus programas, porque eu estou detalhando agora as minhas propostas. E as minhas redes sociais também. Vai estar tudo detalhado de tanto quanto a gente vai fazer, porque uma entrevista assim não dá para falar tudo. Eu vou contar uma história rapidinho, porque eu sei que eu tenho tempo, mas para você ter uma ideia, para se fazer a limpeza dentro do antigo Beiral, nós tínhamos que ter segurança da polícia, porque não se conseguia entrar. Então era um lugar com drogas, um lugar com prostituição, um lugar com alagamento, ou seja, casas de palafitas. E nós fizemos esse trabalho também pela questão da segurança. Agora, a segurança do nosso Estado, ela precisa ser reestruturada. O que acontece? Nós temos hoje um grupo de policiais que precisam trabalhar coordenados entre eles. Um depende realmente dessa coordenação com o outro, com um centro de inteligência, aonde se possa chegar antes dos bandidos, onde a gente possa treinar e capacitar os profissionais da segurança para que eles tenham condições de fazer o trabalho que precisa ser feito na rua. Que a chamada feita, que hoje não é atendida pelo 156, passa a ser atendida e que a segurança chegue de verdade. Porque hoje você fala, tem segurança na rua porque você vê um carro circulando, mas isso não é segurança de fato. As pessoas são assaltadas diariamente no seu celular, na sua bicicleta, na sua moto, nas suas casas. Você tem todo hoje um contexto da falta de segurança do nosso Estado. E nós precisamos enfrentar isso. Fazendo como? Dando condições, equipamentos, dando a segurança que as pessoas esperam no seu dia a dia. Uma coisa que eu quero fazer no meu governo, que eu acho importantíssima, é a ronda escolar. É onde, em volta das escolas, haja a ronda da polícia, para que haja segurança nas escolas, que não haja tráfico de droga e tantas coisas hoje que existem. E também nos bairros. Nós precisamos gerar a segurança da forma correta. E a forma correta é usando a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, junto com a Guarda Civil, inclusive incentivando os municípios e dando apoio para que criem as suas guardas civis nos interiores. Ou seja, é uma reestruturação, de fato, que precisa fazer na área da saúde. Bom, eu acredito que já tenha passado, Leôncio, os 10 já primeiros estamos minutos. quase nos 10 minutos, candidato. Se a senhora nos permitir, a gente já pode ler participação, porque tem um monte aqui mesmo. Tem muita gente Posso participando. começar então pela live, Leôncio? Pode, começa pela live. Um pouquinho. Bom, a Sâmara Massafera perguntou o seguinte, candidata. Tereza Surita, você vai reabrir o restaurante popular? O restaurante popular, ele é de responsabilidade dos municípios. E esse programa, ele terminou a nível federal. O que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar a agricultura familiar para que os alimentos possam chegar na mesa das pessoas num valor mais baixo. Nós vamos dar condições para que a agricultura familiar possa produzir de verdade em todo o estado, tanto no interior como na capital. Nós vamos gerar empregos também, para que as pessoas também tenham mais renda e que possam comer melhor. Hoje eu sei a necessidade que as pessoas têm na questão de ter o seu emprego, na questão de ter a sua oportunidade. E o fomento que nós vamos fazer na economia do Estado vai gerar a condição para que as pessoas possam comer melhor. Porque hoje tem pessoas passando fome em Roraima e nós precisamos mudar isso. Então vai ser através
do fomento da economia, da geração de emprego, da condição melhor da vida das pessoas, que nós vamos enfrentar essa questão da fome. E o restaurante hoje, ele não existe mais no programa federal e faz parte de um programa municipal, que não é o caso do governo do estado. Muito bem, vamos seguindo aqui com participações pelo 991429410. A Sérgia, do bairro Messejana, diz o seguinte: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta à candidata sobre a CAER, se ela pretende privatizar. Não, nós não vamos privatizar a CAER. Essa pergunta é muito importante, porque existem muitas fake news que falam ao respeito de que nós vamos acabar, inclusive, com as terceirizadas, que não é verdade, que eu vou privatizar a CAER, que não é verdade, que eu vou mexer no horário do servidor, que não é verdade. Tudo isso é muito bom esclarecer, tudo isso é fake news. Nós vamos trabalhar com a CAER, fortalecendo a CAER. Hoje nós temos um problema seríssimo com a CAER, que é o seguinte: em muitos lugares do estado, a água está insalubre, falta muita água, inclusive em Boa Vista. Nós precisamos trabalhar em parceria com os municípios para fazer o saneamento da forma correta, para que a água chegue da maneira como as pessoas têm o direito de receber. Nós precisamos trabalhar na questão de que a CAER seja fortalecida, tendo equipamentos e trabalhando sempre na prevenção dos problemas. Eu vou dar um exemplo aqui. O Parque do Rio Branco hoje é depositado no Igarapé do Mirandinha, dejetos in natura dentro do Igarapé, do nosso cartão postal mais importante da cidade. E isso é uma coisa que precisa terminar com a CAER funcionando bem. As elevatórias têm que ter manutenção. Você não pode trabalhar sempre apagando o incêndio do problema. Você tem que trabalhar se antecipando ao problema. E é isso que eu quero fazer com a CAER. Os funcionários serão fortalecidos, não vai ter demissão, as pessoas vão ter condições de trabalho e nós vamos trabalhar junto com os municípios para que não haja hoje tanto prejuízo como existe abrindo buracos na rua logo depois do asfalto passar, e a gente possa fazer de fato o trabalho que a CAER merece, os seus funcionários mereçam. E as pessoas, principalmente, possam receber um serviço de qualidade prestado pela CAER. Bom, tem mais perguntas aqui. O Bruno Castro está perguntando se tem previsão de asfalto nas vicinais nesse seu plano de governo. Essa é a pergunta também mais importante. Obrigada, Bruno. Eu quero dizer para vocês que vicinais e estradas, a partir do dia 1º de janeiro, será um problema do governo do estado, como sempre foi. Município não tem condições de assumir estradas. Município não abre estrada. Quem abre estrada é o governo do estado. Sempre foi assim. Os municípios mal têm recursos hoje para manter a sede da forma como precisa, os programas sociais, a saúde e a educação de qualidade. As estradas e pontes serão responsabilidade do governo do estado, articulando com o governo federal as estradas das BRs, as estradas federais. Hoje nós não temos estrada bem feita, com qualidade, em nenhum lugar do estado. As nossas estradas todas viraram atoleiros, as pessoas não conseguem tirar sua produção, as pontes são de madeiras, causando muito acidente. Hoje você tem pessoas que trabalham nas vicinais arrumando pontes para conseguir passar com seus carros. Ou seja, nós temos que assumir esse trabalho da infraestrutura, que é o que vai mudar toda a estrutura do estado para gerar renda. Nós precisamos de infraestrutura nas estradas, nas vicinais, nas pontes, para que as crianças cheguem na escola até. Então, esse trabalho vai ser feito pelo governo do estado com qualidade, asfaltando todas as vicinais de produção e também tornando as pontes de madeira em ponte de concreto, para que seja de qualidade e as pessoas tenham mais condições de poder desenvolver o seu negócio, gerar emprego e renda e ganhar mais dinheiro. Candidata, tem mais uma participação pelo nosso WhatsApp aqui. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: gostaria de saber se a Tereza vai criar o projeto de robótica no estado. Vou criar, sim. Na verdade, nós vamos trabalhar com a tecnologia de ponta no estado. Isso para os nossos jovens, que é fundamental, é a linguagem do dia de hoje. Mas nós não vamos trabalhar só com a questão da tecnologia, porque a tecnologia hoje já é a linguagem que os jovens precisam ter. Nós todos precisamos ter.
né? Inclusive, tem um programa para os idosos também estarem conectados e trabalhar com a tecnologia. Mas eu quero investir muito na educação. E um dos projetos da educação que eu considero mais importante, audacioso, e que eu sei que vai ao encontro do sonho dos nossos jovens, é poder proporcionar escolas de empreendedorismo, escola de línguas, onde tem uma oportunidade de falar o inglês, tem oportunidade de falar o espanhol. Nós fazemos fronteiras com países que falam a língua inglesa e a língua espanhola. Então nós precisamos oferecer isso para o nosso jovem como opção também de currículo. Eu quero trabalhar oferecendo aos melhores alunos, com as notas mais altas, o que eu vou pedir em troca? Que estudem só. A oportunidade de fazer intercâmbio fora do Brasil. A oportunidade deles poderem escolher um local para ir e poder aprender uma outra língua, aprender um outro costume, voltar amadurecido e trazer todo esse conhecimento de volta para o nosso estado poder se desenvolver. Eu me preocupo muito com a questão dos jovens hoje, depois da pandemia, que é uma geração realmente que me preocupa demais de resgatá-los para o caminho certo. E a tecnologia, a robótica faz parte de tudo isso. Perfeito, candidata. Tem mais participação? Eu tenho mais um aqui que pergunta o seguinte. Sou professora da rede estadual e gostaria de saber se caso a candidata venha a ganhar, se nós poderemos migrar da carga horária de 30 para 40 horas, o que nesse momento não podemos. Isso é um pedido realmente dos professores que precisa ser discutido para ver a situação de cada um. Eu não vejo problema de migrar de 30 para 40 para quem quiser, dentro de alguns critérios, né? E que seja bom tanto para o governo como principalmente para os professores. O que eu quero aproveitar esse momento dessa pergunta da professora é dizer a todos o seguinte: não vai haver demissão, não vai haver mudança na carga horária, não vai haver nenhum tipo de prejuízo para os professores. Pelo contrário, quem compara a educação do município, que hoje está em 5º lugar como a melhor do Brasil, e compara com a do estado, que hoje é a pior do Brasil, sabe que o que nós vamos fazer é dar condições para que os professores tenham suas progressões e promoções todos os anos publicadas, para que eles tenham condições de trabalho, material da forma correta, computadores, internet na escola, as escolas todas reestruturadas na questão física, que hoje todas estão muito ruins. Esse governo fechou 49 escolas. Eu nunca vi um governo que fecha escola. Então, os professores terão capacitação permanente, continuada, ou seja, terão qualidade naquilo que eles vão receber para eles poderem formar os nossos jovens, que é fundamental para o futuro do nosso estado. Candidata, nós queremos informar a senhora e aos nossos ouvintes que, infelizmente, nossa live caiu. Nós tivemos uma vez mais o rompimento da fibra que nos fornece internet aqui para o estado e, lamentavelmente, estamos sem live, mas a nossa entrevista continua sendo gravada aqui e depois será postada nas nossas redes sociais também, para ficar tudo salvo, bonitinho, como nós fizemos com todos os outros candidatos. Então, infelizmente, a participação pelo WhatsApp continua, mas na nossa live a gente não tem como mais atender as participações, até porque a transmissão acabou caindo. Não sei nem como é que está funcionando o WhatsApp aqui no meu, mas antes ainda de cair, Leôncio, muitas pessoas mandaram perguntas. Perfeito, eu consigo então ainda ter acesso. Lendo. Como a gente está falando a respeito de educação, eu vou aproveitar, candidata, para ler a pergunta da Irlene Silva. Ela perguntou se as escolas militarizadas vão permanecer no seu governo. Essa também é uma pergunta muito importante, que eu quero dizer a Irlene e a todos que estão nos ouvindo, que as escolas militarizadas vão continuar. E vão continuar com uma condição melhor do que hoje, por toda a infraestrutura, tanto de prédios, como de material, como de condição para os professores que eu vou dar. Eu já mostrei que eu fiz na Prefeitura de Boa Vista. Nós temos a 5ª melhor educação do Brasil e hoje nós temos a pior educação do estado de Roraima. Então, nós vamos mudar isso. Nós vamos tirar a educação do último lugar do estado e trazer para cima para se equiparar ao município. O aluno saia do município e entre no estado com a mesma qualidade, inclusive no interior. E então as escolas
militarizadas vão continuar e os alunos não vão precisar comprar uniforme. Porque quando você coloca um preço de um uniforme de R$ 1.500, você está tirando a oportunidade daquele aluno que tem menos condições financeiras de participar da escola militarizada, porque ele não tem dinheiro para comprar o seu uniforme. Então, nós vamos abrir a oportunidade para todos que escolham o que quer. Que a escola militarizada vai ter, que a escola tradicional vai ter, ambas com qualidade. Agora, uma coisa que eu vou trabalhar e que eu quero aproveitar essa questão de cair a fibra aqui, de novo, é que nós vamos atuar no governo para levar fibra óptica para todos os municípios. Eu quero fazer com que o nosso estado tenha qualidade na internet, tenha qualidade na tecnologia, que é o que traz o nosso desenvolvimento. Nós temos um estado que é isolado do Brasil. Nós somos mais para o exterior do que para o Brasil. E o que nos liga ao Brasil é essa capacidade da tecnologia oferece hoje. Sim. E nós não podemos ficar nessa situação de cair a fibra. E como agora, um programa tão importante como esse cai a live, ou seja, você é limitado no seu trabalho justamente por essa deficiência que nós temos hoje no estado. Candidata, temos mais uma participação, inclusive essa referente ao interior do estado. Diz assim: boa tarde, uma pergunta para a Tereza Surita sobre o desenvolvimento de São João da Baliza, o que ela pretende como governadora. Não só como São João do Baliza, né, mas todos os municípios precisam ser olhados. Veja, Boa Vista tem 70% da população do estado. Aqui você tem uma cidade que oferece o que as pessoas precisam. No interior, não. É o contrário. Qualquer problema mais grave precisa vir para Boa Vista, tanto na saúde como hoje, até para estudar. Os jovens não têm oportunidade de estudar no interior. E nós vamos trabalhar identificando, fazendo o diagnóstico, que é como eu sei trabalhar, das vocações de cada estado, de cada região do estado, para que a gente possa incentivar, através desse diagnóstico, a geração de emprego. E São João do Baliza está dentro desse processo. Lá nós temos agricultores, lá nós temos que reimplantar, o que vai ser muito importante na região, à volta da Universidade Estadual. Nós temos que trabalhar para que as pessoas possam gerar emprego em parceria com os comerciantes locais. Nós precisamos fazer com que o dinheiro gire no estado, que as pessoas queiram ficar no interior. Tanto os jovens como as famílias precisam acreditar no potencial do seu município para poder crescer. E esse é o papel do governo do estado. Então eu tenho sim, muitos projetos para todos os municípios, incluindo São João do Baliza, que eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos lá, que eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que estão torcendo muito e trabalhando muito para que a partir do ano que vem a gente possa mudar Roraima como nós sonhamos. Candidata, só um adendo, Jenny. Nós já entramos nossos terceiros 10 minutos, são os 10 minutos finais da entrevista, mas eu acredito que a gente não vai fazer pergunta, Jenny e eu, para dar prioridade para os ouvintes. Então nós não faremos perguntas nesse bloco, nesses 10 minutos, apenas leremos as perguntas dos ouvintes, porque tem muita participação realmente. Você tem mais alguma para ler aí, ainda da live? Não, era uma pessoal mesmo, mas vamos passar. Faz a pergunta, pode fazer a pergunta. É porque a senhora citou a questão da saúde, né? E também esse anseio da população querer estar no interior, que é onde ela é o ponto ali de conforto, né? Em relação à saúde, o que a senhora pensa relacionado ao Hospital de Rorainópolis? Nossa. Porque a gente sabe que lá tem uma unidade hospitalar, no entanto, muitas pessoas também se deslocam para a capital. E aí a gente já tem esse inchaço do atendimento do HGR. Como trabalhar de modo a facilitar o atendimento tanto do povo do interior quanto aqui da capital? Obrigada pela pergunta, e eu quero dizer de primeira mão, não falei isso ainda nem nos programas eleitorais, mas vou falar aqui de primeira mão. A saúde é um dos maiores desafios que nós temos no estado. A primeira coisa que precisa ser feita para melhorar a situação da saúde de Roraima é acabar com a corrupção. Esse é o nosso maior câncer dentro da saúde. Fora isso, nós temos que trabalhar dando condições aos profissionais em todos os lugares, principalmente no interior. Por exemplo, no interior foi tirada a gratificação de interiorização, que é fundamental para os profissionais que estão no interior.
e não estão em Boa Vista, que oferece mais para quem mora aqui. Nós vamos recuperar essa questão dos prédios, que hoje falta equipamento, você vai fazer um exame, não tem, você vai buscar um remédio, não tem que fazer vaquinha para levar o remédio para o hospital, tem que levar até lençol muitas vezes. Então, essa condição, acabando a corrupção, você tem condição de ter tudo isso. Nós vamos também, em especial em Rorainópolis, como você falou, dar condições de que os hospitais e o serviço de saúde seja integrado. Hoje, para você ter uma ideia, o Hospital de Rorainópolis não fala com os hospitais de Boa Vista. Então, quando tem um problema grave em Rorainópolis, que tem que vir com a pessoa para cá doente, chega no HGR e muitas vezes não é atendido, porque não está esperando. E fica o médico e aquele paciente rodando aonde vai ser atendido e veja o transtorno que se causa por falta de integração, de comunicação, de planejamento. Em Rorainópolis especificamente, o hospital de lá vai ter condições de atendimento, coisa que não tem hoje, começando da alimentação, remédio, condições de trabalho. Eu vou construir, e essa é a minha novidade do dia, eu vou construir um hospital da criança em Rorainópolis. Porque é necessário o número de crianças, nós temos um hospital da criança no estado, que é do município de Boa Vista, que não dá conta de receber as fronteiras, não dá conta de receber os indígenas e mais todas as crianças do estado. Então nós temos que ter uma outra base para atender as crianças, que vai ser em Rorainópolis, porque a região ali já tem uma infraestrutura de saúde que precisa ser fortalecida e trabalhar da forma certa. Nós vamos fazer concursos públicos, que é necessário, dar segurança para os profissionais em termos do PCCR, implantar o PCCR logo que eu assumir da forma correta, como tem que ser. Ou seja, nós vamos trabalhar da forma certa, criar uma central de medicamentos para que a gente possa trabalhar informatizado antes que o medicamento acabe, como a gente faz na Prefeitura de Boa Vista. Ou seja, a atenção à saúde ela é prioridade, porque hoje é muito triste você andar pelo estado. Para você ter uma ideia, não tem fisioterapia no interior do estado. Então, você sofre um acidente, você não consegue fazer a sua cirurgia do braço, da perna quebrada. Quando você consegue fazer, você não consegue fazer o acompanhamento da recuperação. Então, a saúde, ela precisa ser olhada de uma forma com muita... um olhar muito especial, humano, e não com números. E, inclusive, a maternidade, que não pode ser do jeito que é hoje. Então, a saúde, eu quero te responder, desculpa demorar tanto tempo na saúde, problema. Mas é que tem assuntos realmente que a gente precisa se aprofundar mais. A gente vai continuar falando de saúde, porque a participação pergunta justamente isso, né? A pergunta, inclusive, que eu leria anteriormente seria sobre a questão de saúde também. Essa diz o seguinte: boa tarde, eu gostaria de saber da candidata Tereza se ela pretende criar uma clínica do idoso em nosso estado, e a participação vem porque capacidade tem. A Lucélia, do bairro Caomé. Eu quero construir... Eu aproveito a pergunta dela para falar também sobre outras propostas, mas eu quero construir uma maternidade que dê dignidade às pessoas. Não é possível. A maternidade está embaixo de tendas, como estão hoje, chovendo dentro, quando a mulher mal acaba de dar luz ao seu filho. A maternidade vai ser uma maternidade com dignidade, até porque vocês sabem a importância que eu dou para a primeira infância. E também trabalhar muito dedicadamente, da forma correta, com condições de atendimento para os primeiros 28 dias quando a criança nasce. Quero construir um hospital da mulher. Hoje, as mulheres não têm acesso aos exames, principalmente no interior. E a saúde da mulher, ela precisa ser assistida de uma forma diferente. Nós precisamos fazer os exames preventivos de câncer, de colo de útero, e nós precisamos fazer os exames, ter acesso e ter o resultado, né? E construir o centro de radioterapia, que o nosso estado não tem. Então, todas as vezes que alguém tem que fazer radioterapia numa hora tão difícil, tem que sair do estado para poder fazer esse tratamento. E já tem o dinheiro na conta há 4 anos e não foi construído.
Nós vamos também fazer um centro de atendimento aos idosos. Tudo isso está detalhado no meu plano de governo. O idoso, ele tem hoje, dentro dos municípios, a obrigação de fazer o acompanhamento da pressão alta, da diabetes e de tantas outras coisas. Mas o idoso precisa de uma atenção especial, justamente porque o idoso é mais frágil. E hoje os nossos idosos estão abandonados, tanto no sentido social como no sentido da saúde, né? E tantos programas importantes trazendo que essa fase da vida seja realmente reconhecida por tudo que eles fizeram. Então nós teremos sim, tenho esse detalhamento no meu plano de governo, mas cada área será atendida com a sua peculiaridade. A fisioterapia também, eu quero trabalhar a fisioterapia de uma forma onde aquele que é acidentado faça o número necessário de fisioterapia até se recuperar, e não como hoje, que quem define é a secretária de saúde com algumas sessões. Quando acaba a sessão, acaba o tratamento, a pessoa tem que voltar de novo para pedir mais, e nisso você não se recupera. Ou seja, a saúde tem que ser olhada com outros olhos e tem que ter principalmente o acolhimento, que é o que todo mundo precisa nessa hora. Ok, candidata, totalizamos aí nossos 30 minutos. Passa rápido. Nossa, passa muito rápido. Não vai dar nem para despedir? Não, a senhora Com vai certeza, ter seu um minuto para falar com o nosso ouvinte, com o seu eleitor, e pedir o voto e explicar por que Tereza Surita deve ser a eleita governadora do estado de Roraima a partir de agora. Bom, eu quero agradecer primeiro vocês pela forma como eu fui recebida. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu fico muito, muito grata por isso. Agradecer todos que fizeram as perguntas. Dizer que o tempo é curto, mas infelizmente façam nas minhas redes sociais que eu respondo também. Dizer que eu preciso do voto de cada um, que eu estou lutando contra uma máquina muito poderosa, com muito dinheiro e que compra votos. Essa é a tentativa do que se faz hoje. Por outro lado, eu mostro o meu trabalho, meu compromisso, meu respeito às pessoas e peço o voto de cada um, a união. A eleição é daqui a 27 dias. Daqui a 27 dias nós podemos ter outro estado, um estado muito melhor que hoje. E não acreditem nas fake news. Eu estou sendo vítima desse processo já há alguns meses e vocês conhecem a minha história, o meu trabalho, o meu compromisso com todos. Então, vamos construir uma Roraima melhor, vamos fazer do nosso estado um estado mais justo, como nós merecemos. Candidata, muito obrigado pela participação conosco. Nós agradecemos muito a disponibilidade, assim como de todos os outros candidatos que vieram e participaram conosco. Estamos sempre com câmeras e microfones abertos aqui na Tropical para expor as ideias e trazer a público. Olha, dá para mostrar para a senhora a quantidade de mensagens que ainda tem. Que bom, né? Não deu, realmente não deu para ler todas as participações. Muitas também na live, mas infelizmente caiu, né? Com a nossa fibra de papel. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Que bom que as pessoas estão ligadas na eleição. Pois é. Né? Porque a eleição é muito importante. Com certeza. Obrigado a você, querido ouvinte, telespectador e internauta, que nos assistiu até quando deu, antes da live cair. Nós agradecemos e amanhã teremos Edio Lopes aqui, candidato a vice na chapa de Tereza Surita, que é nosso entrevistado nessa rodada que entrevistamos os candidatos, os vices e também os candidatos ao Senado. Muito obrigado, excelente tarde a todos. Boa tarde, Jenny. Boa tarde, Leôncio. Boa tarde a toda a nossa audiência. Uma boa tarde também para quem esteve aqui conosco, Tereza Surita. Foi uma conversa muito proveitosa, sobretudo para você aí de casa que pôde conhecer um pouquinho mais do plano de governo da candidata. Uma excelente tarde, fique bem. Amanhã voltamos. Tchau, tchau. O Tropical Notícias é um noticiário produzido pelo Núcleo de Jornalismo da Rede Tropical de Comunicação.